ahí o vente, dale por aquí. Ahora. Ahí. Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nesta linda manhã de hoje, domingo, 8 de junho deste ano 2025. Lá em Porto Rico, todos os irmãos reunidos lá recebam saudações daqui dos irmãos de Monte Rei, que lhes amam em amor divino. E já ouvimos também ao missionário Miguel Bermudes Marim, que lhes enviou saudações, e também sua esposa Ruth e suas filhas, e o nosso irmão reverendo Epifânio Lopes, sua esposa e sua família. E todo lhes envia muitas saudações aos irmãos lá em Porto Rico. Se dá uma passadinha com a câmera por ali para que eles vejam, e lhes envia uma saudação para que sejam recebidos com propriedade. Os que enviaram saudações estão aí. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos vivendo em um tempo muito importante no programa divino. E estive vendo que na sexta-feira, esta sexta-feira passada, desde 25 de dezembro de 2021 até o dia 6 de junho de 2025 cumpriram 1.260 dias. Cumpriram exatamente 3 anos e meio na sexta-feira. Agora vejam no sábado como o Espírito Santo falou ali, e assim como Josué parou o sol, foi falada uma palavra e foi dito: sol, detenha-te. Está por entrar a uma escuridão total, que é a grande tribulação, e necessitamos mais tempo. Como nós dizemos, estamos contra o relógio. Portanto, daqui por diante, muitas coisas no programa divino estarão se desenvolvendo, e não só a favor da igreja noiva, mas também a favor das virgens fátuas e também a favor do povo hebreu. Porque a terceira etapa cobre todos os grupos, até o mundo, os incrédulos. E o que desejamos é irmos já. Estamos desejando esse corpo novo para trabalhar na obra sem limitações, onde o mundo vai experimentar o que são filhos de Deus com corpo eterno e glorificado, e estarão estremecendo este mundo nesses 30 a 40 dias. Mas antes vimos pelas Sagradas Escrituras, e em tempos passados, e no tempo do irmão Branham, vamos estar provando destes frutos,
onde não surpreenderemos. Talvez alguns se surpreendam, mas La tierra es buena. recordem que a terra é boa, os frutos são bons. Y eso nos pertenece. E isso pertence a No es que nós. es algo que de casualidad. Não é algo assim que vamos obter casualmente, não. De propiedad está en la tierra. O título de propriedade está na terra. Tenemos con qué Consequentemente, temos com que fazer a reclamação. lo más grande E isso é o maior, que tiempo alguno desde Adán que em tempo algum, desde Adão para cá, no ha experimentado. não experimentou. Adão o teve e o perdeu. Miren, hemos estado hablando en estos días Vejam, nesses dias estivemos falando un poquito cada vez de lo que es um pouquinho a cada momento sobre o que é esse varão en la cintura. com o tinteiro de escrivão na cintura. Y ese varón, E esse varão, vejam, en Ezequiel capítulo 9, cuando em Ezequiel capítulo 9, le es encomendado que selle quando é encomendado, aquellos que gimen y lhe é encomendado que cele aqueles que gemem e clamam. en este tiempo Olha, final, e nesse tempo final, quem grupo de são? escogidos, el único grupo O grupo de escolhido, o único grupo que está gemendo e clamando por las abominaciones de este mundo. por causa das abominações deste mundo. E vejam, esse é o grupo da El noiva, grupo que ha subido a la edad de la piedra angular. o grupo que subiu à era da pedra angular. Consequentemente, esse grupo está selado com o Espírito Santo em sua alma Y los juicios divinos e os juízos divinos não lhes tocará uno de ellos. a nenhum deles. Él dice en ese mensaje que lo tituló así Nessa mismo, mensagem que ele intitulou a si mesmo, tintero en la cintura, o varão com o tinteiro de escrivão na cintura, e foi segunda-feira, 9 de agosto de 2010, em Singuanatanejo. él dice, para el día postrero Ele disse, vendrá una para o destrucción último muy dia grande virá uma destruição muito sobre grande el planeta Tierra y sobre o en planeta la tierra Terra de Israel también. e na terra de Israel também. Pero en Apocalipsis capítulo 7 tenemos Mas un no mensajero, Apocalipse un capítulo ángel 7 con temos el um sello de mensageiro, Dios vivo, um anjo com o selo do Deus tintero vivo, de escribano en su com o cintura, tinteiro de escrivão em sua cintura, el cual estará en o medio de su Espírito iglesia en el Santo día que postrero. estará no meio da sua igreja no último dia. Hay que buscar ese ángel. Então tem que procurar esse En medio de su anjo iglesia, que está no meio da sua igreja no último con el dia sello del Dios vivo. com o selo do Deus vivo. Y él llamará y sellará E ele chamará e selará 144.000, 12.000 de cada tribo, dos filhos de Israel, de cada tribu del 12.000 de cada tribo do povo hebreu. escritura que dice Tem uma escritura que diz que el Espíritu Santo será llevado que o Espírito Santo por judíos será levado por judeus. No livro de Citas, para decirlo tal cual. para falar da forma que está, Debe estar en las páginas no livro de Citas deve estar nas páginas A. Mira a ver si la, sí, la 2A. Sim, a 2A, Miren, dice, parágrafo 15, veja disso, na metade da "El mismo página. Espíritu Santo que cayó O mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes está aqui para que vocês o recebam, e o Evangelho voltará aos judeus exatamente neste tempo. Então lá terá um avivamento entre aqueles judeus que levará milhares e dezenas de milhares e 144.000 ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo selador. Viram que tem um anjo selador? Assim como nos selou a igreja noiva, também sela aos 144.000. Eu confio que ele vem do leste. De lá é onde ele vem a nós agora, com o seu selo em sua mão. Oh, eu quero ser reunido ali. Eu enviei uma perseguição aqui e outra perseguição lá, e eu persegui os judeus. Eu os tenho pressionado tanto como tenho podido, e eles estão regressando. Muitos judeus dos Estados Unidos, os quais não se escaparão. Já receberam o Espírito Santo, mas tenho os 144.000 ali que vão receber o batismo do Espírito Santo.
E lá mesmo, assim como esse anjo selador começar a selar esses 144.000, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus, porque é uma era judaica. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E isso é no meio da igreja e no meio do povo hebreu também. E aqui continua dizendo: e ele chamará e selará 144.000, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, do povo hebreu. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante. Esse será Cristo que está no meio da sua igreja o tempo todo. Cristo manifestado no último tempo, na sua manifestação final, antes de começar a grande tribulação. Se é em sua manifestação final, como Deus se manifesta no meio da raça humana? É através de um véu de carne, através de um dos membros da igreja. Cristo, o Espírito Santo, estará nos falando neste tempo final. Estará nos falando da destruição que vem, mas também a forma de escapar desta destruição. Estará nos revelando todo o programa divino correspondente ao último dia no meio da sua igreja. E também estará falando do povo hebreu, ou seja, que é o que faz a conexão entre os gentios com o povo hebreu, porque estará uns 2.000 anos no meio da sua igreja e daí passará ao povo hebreu. Cristo, anjo do pacto, homem com o tinteiro de escrivão em sua cintura. Em cada era esteve através de cada mensageiro. Viram? 2.000 anos no meio da sua igreja, mas é nesse tempo final que faz a conexão com o povo hebreu. Agora, em Israel, estamos conscientes que lá será a capital do mundo inteiro. Desde ali é que será governado o mundo inteiro. Portanto, todo o país deseja ter uma representação em Israel. E que melhor lugar que Jerusalém? Portanto, todos os países devem estar correndo para que a sua embaixada esteja em Jerusalém. Todo o país, se olhar a Sagrada Escritura e ver as promessas que Deus tem e para Israel e para o mundo inteiro, se for inteligente, olha, somente um bom comerciante diria: espera aí, se é capital e toda a bênção para um reino milenial que Isaías, o profeta Isaías, nos falou, vai sair de Jerusalém, de Israel, então eu quero que meu país esteja lá. E o que o povo vai fazer? Vai se unir a uma só voz e nós vamos puxar para a América Latina. E vamos dizer que o povo latino se una a uma só voz, que todas as embaixadas dos povos latino-americanos e caribenhos estejam em Jerusalém. E que isso seja em breve. Que o povo levante a sua voz e dê um voto a favor de que a sua embaixada e você como indivíduo e como cidadão deste país tenha uma representação no lugar onde será a capital do mundo inteiro. Porque é uma promessa. E os cidadãos do povo latino desejam a bênção do Altíssimo, a bênção do Todo-Poderoso. Portanto, vamos estar trabalhando para que isso seja possível. Iremos aos lugares onde tenhamos que ir e vamos levantar a voz para que a nossa embaixada de cada país esteja ali em Jerusalém. É porque também
atuará a favor das virgens fato. Aí está outro grupo, a multidão que ninguém podia contar. É o que trabalhará com 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E no Apocalipse capítulo 14 já aparece no Monte de Sião com o selo do Deus vivo em suas testas, tendo o nome de Deus e do Cordeiro escrito em suas testas, com a revelação divina do nome de Deus e do Messias. E a igreja do Senhor Jesus Cristo estará preparada, pronta, com a fé, para ser transformada e raptada, com a fé, a revelação do homem com o tinteiro de escrivão em sua cintura, a revelação do Espírito Santo, de Cristo, anjo do pacto, de Cristo, anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10. É o mesmo varão, é o Senhor Jesus Cristo em seu corpo angelical, o qual vem como leão. Lá veio como cordeiro em sua manifestação para a sua primeira vinda, para realizar o programa de redenção. No último dia virá, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para realizar o programa de reclamação. Por isso clama como quando o leão runge e 7 trovões emitem suas vozes no Apocalipse capítulo 10. O título de propriedade o traz aberto em sua mão, o livro selado com 7 selos. No Apocalipse capítulo 5, o pega no céu, o abre e o traz à terra para entregá-lo a um homem e dizê-lo que o coma. Hoje temos um tema que é relacionado àquele que é digno de pegar o livro. Tem somente um digno, é o Senhor. E isso, sendo que o título de propriedade do céu e da terra, o livro da vida, o livro da redenção, fará um impacto mundial no planeta Terra e no mundo inteiro, porque é o título de propriedade da herança de Deus para seus filhos. É o título de propriedade da vida eterna e, consequentemente, isso trará a redenção física, a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Sem o título de propriedade não haverá nem ressurreição nem transformação. No programa divino para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, foi vista uma grande capa catedral, onde estará cumprindo a terceira etapa. A terceira etapa está ligada a toda essa manifestação do anjo do pacto, do Espírito Santo para o último dia. Está ligado à fé para o rapto, está ligado à fé para serem transformados e raptados, está ligado à revelação do 7º selo, está ligado às pragas do Apocalipse, está ligado ao ministério das 2 oliveiras. A tudo isso está ligado à visão da capa. Requer estar conectado com a capa ou não requer? Claro que sim. Todo aquele que estiver interessado em sua transformação e rapto, pois terá que estar ligado àquilo que lhe produzirá sua transformação. O que não estiver interessado e não será transformado, claro, supostamente não vai estar conectado, não vai estar seguindo o pilar de fogo, a coluna de fogo, aos ministérios de Moisés e Elias, ao anjo do Apocalipse capítulo 10. Portanto, no meio do corpo místico de Cristo, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em algum lugar, se levantará uma grande capa catedral e cumprirá tudo o que foi visto nesta visão pelo reverendo William Branham. E terá que ser onde estiver o varão com o tinteiro de escrivão em sua cintura, onde estiver o Espírito Santo operando, trabalhando no último dia, o qual esteve trabalhando de era em era, através do mensageiro de cada era. Tão simples assim. Se trabalhou em cada era, o Espírito Santo trabalhou no meio da sua igreja e trabalhou através de um mensageiro, pois no último dia, esse varão com o tinteiro em sua cintura tem que ter um véu de carne, um mensageiro, o qual esteja trabalhando no meio da sua igreja para realizar o cumprimento da visão da capa, que é o que estamos vendo neste tempo final. Portanto, as profecias e tudo o que o precursor da segunda vinda de Cristo falou, o reverendo William Marion Branham, estão cumprindo ao pé da letra. Essa palavra não caiu e nem cairá por terra. Estamos vendo o cumprimento do que foi apontado e foi assinalado, do qual o irmão Branham disse, eu quase me estendo e agarro. Irmãos, e hoje você não somente se estendeu,
e tocou, palpou, ouviu, viu o que ele olhou de longe, o que ele disse, talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Essa mensagem fará uma apresentação perfeita daquele que eu estou precursando. E é a plataforma. Disse, eu estou preparando uma plataforma para meu Senhor. Ele é, foi, é e será o nosso Senhor. Lá foi Pai. Na dispensação da lei. Foi Filho na dispensação da graça. E esse Espírito Santo, e é Espírito Santo na dispensação do reino. Ele foi Senhor, ele foi Jesus e ele foi o Cristo. Hoje temos o ungido, com um nome novo, o qual o irmão Branham disse, por que ali dentro? Que mistério o quartinho esconde? E quando ele desceu, certamente, os detalhes que o irmão William nos dizia quando a gente queria saber o nome. A pessoa quer saber o nome do médico quando a pessoa vai a um consultório ou a um escritório e quer saber o nome completo. Deixa eu ver qual vai ser o médico que vai me atender. E olha para a escrivania. O nome que colocam aí é o nome de um homem que está ministrando e está vivo. E ele disse, você lembra o nome que você procurava? Ou seja, que foi dado a ele a revelação desse nome, e ele disse, o que ele me disse ali, eu guardarei no meu coração. Neste mundo, um humano nunca saberá. Portanto, hoje nós estamos ouvindo e vendo tudo que esse anjo falou ao irmão Branham. Está falando à sua igreja entre linhas. E está lhe dizendo e está lhe revelando o mistério do sétimo selo, o mistério do anjo que era diferente dos demais, o qual está no meio da sua igreja, selando a todos escolhidos de Deus, para que quando chegar o momento que os juízos divinos caiam sobre a terra, nenhum fagulho, nada tocará aos escolhidos de Deus. Estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Agora recordem que esse ministério do sexto selo tem uma obra muito grande. Nesse tempo, tem uma obra muito grande que estaremos vendo à medida que o tempo irá passando. Estaremos vendo como é e o que estará fazendo nesse tempo. Mas o que corresponde à igreja noiva é obter a fé do rapto e escapar dos juízos que virão. Portanto, igreja noiva, escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, reis e rainhas, reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, sigam agarrados a esse anjo, perseverando todos os dias de vossa vida, sem desanimar, mas com mais ânimo a cada dia. Foi dito a Josué, somente esforce e seja valente. Sejamos valentes e esforçados. E chegaremos à meta de nossa transformação. Sendo obedientes, permitindo que Ele nos corrija, que Ele seja o dono de nossas vidas, não em um lugar, mas em todos os lugares da nossa vida, em todas as portas. Que Ele bater, você abra e deixa Ele entrar. Permita que Ele limpe a casa, porque Ele está limpando a casa. Porque recordem que o juízo começa pela casa.
Que Deus nos ajude a estar preparados e a estar prontos para receber bênçãos. Eu desejo que todos, e eu também desejo receber bênçãos, que todos recebam bênçãos e que todos estejam preparados para recebê-las. Que nada atrapalhe a que as bênçãos do Altíssimo repouse sobre você. Que você não seja um estorvo para que a sua esposa, seus filhos, seu vizinho, seus irmãos recebam bênção. Que você não seja um tropeço para isso, mas que você seja de bênção e de ajuda. Para aquele que necessita de ajuda, você esteja aí para ajudar. E seja um instrumento cada vez mais e mais nesta terceira etapa. Se permita usar. Prove, se permita usar pelo Espírito Santo e verás grandes coisas que Deus fará em sua vida. Que o que nos resta deste tempo, deste ano, e o que nos resta nesses corpos, que seja o tempo onde Deus nos use como jamais tenha usado um filho e filha de Deus. Que o Espírito Santo use os escolhidos, a noiva nesse tempo, sem limitações. E você dirá, mas como isso será possível? Tudo é possível para o que crê. Portanto, creia com todo o coração. Que Deus os abençoe e os guarde. E até dentro de umas horas que estaremos compartilhando os momentos assim de companheirismo ao redor da palavra e também no meio dos louvores. Louvando a Deus, glorificando a Deus e lhe dando graças pelo seu amor, sua misericórdia que estendeu para com cada um de nós. E que nos alertou, e graças a Deus por esse anjo, que foi pela cidade selando e confirmando os que estão escritos no livro. E foi visto passando a lista lá. E então aqui tem que estar passando a lista. E lá na ceia das bodas, confirmado, fulano, confirmado. Fulano diz que mencionará os nomes. O irmão Brás disse, eu não imaginava que iam pronunciar meu nome. William Brás, olha, quando estivermos lá, quando corresponder a você, pense nisso. Imagina como o irmão Branham imaginou o Espírito Santo e escala. Quando corresponder a você, agora corresponde a mim e valeu a pena. E certamente você olhará para trás e vai dizer para os que estarão aí esperando a sua vez e dirá, valeu a pena, aqui estamos. Assim que pense nessas promessas que são eternas, que são as que têm valor, não as passageiras. Tudo isso vai passar. Cumprimos com o que temos que cumprir com as leis terrenas, mas estamos conscientes que tudo isso passará. O eterno, o transcendental, são as promessas que Deus tem para cada um de nós. Que Deus os abençoe. E temos visto o anjo com o tinteiro de escrivão em sua cintura. Podemos colocar mais ou menos por aí como tema. Selando os seus escolhidos. Que Deus os abençoe para escapar dos juízos divinos. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Conosco, nosso irmão Miguel, novamente. Deus os abençoe. Deus abençoe.